Atenção aí atrás para cobrar. É, cobrador, já falamos. Ai, dando todo deixando, mas não tenho troco. Se quer não voltar na baixa e levar. Quem tem celular? Quem tem celular? Quem tem celular? Quem tem celular? É, cobrador, paraste aqui no lado. Ah, mas parar de como, pá? Mas o cobrador está a falar quem tem celular ou quem tem celular. Mas eu vou precisar de teu celular para quê? Para mandar efeito? Ah, Você não sabe. como é que é, pessoal? Aqui é do grupo Nepromal Squad. Yeah! E é isso, meus Nepromalinhos. E é isso, meus Nepromalinhas. Tudo bom com você e com todos vocês? Eu tô ótimo. Tô aqui para trazer mais um vlog dessa vez para falar da grande polêmica. Não polêmica, polêmica sim. Estou para falar do Chapa 100. Chapa 100, se você não é de Moçambique não vai conseguir perceber. Eu estou a falar dos transportes semi-coletivos de passageiro, vulgo Chapa 100. Aqui em Moçambique está uma problemática que nem se imagina. Nem se imagina. Poxa! Bichas enormes, estou a falar de distâncias longas, malta, Inhamizo, a Manga, bichas, chapas pouco, muitas pessoas aumentaram o preço de chapa para ter essa complicação. Você sobe chapa, cobrador não te dá um meticale, ora cobrador não tem troco, é problema, até não te dar um meticale de menos. O problema é você conseguir esse chapa, conseguir subir no chapa. Não há chapa, não há mesmo, não há e não há chapa. Tem vias que tem muitos chapas, não há pessoas. Há vias que tem muitas pessoas e não há chapa. É uma problemática enorme, mas enorme mesmo. Tem aqueles cobradores que nos mentem. Pendura aqui, deixar uma pessoa aí, você subiu chapa na baixa, vai chegar até no Vaz. Última distância, sem ninguém dizer, você bem pendurado, mas pendurado mesmo. Ultimamente com essa problemática de cobrador não estão a dar um meticale, com esses problemas de chapa, muita coisa está a acontecer. Então estamos a recorrer a My Loves. My Love, se você não percebe o que é My Love são aquelas carinhas de caixa aberta, matatoniaça, aqueles caras que tem um espaço aí para pôr pessoas entupir, se pegarem, carro está acelerado, está travado, o modelo está... Assim, aquele pega, aquele pegar, esse que se chama My Love é por causa daquele pegar, pega mulher de dono, pega não sei de que, por isso é My Love. Mas My Love se sobe quando calha, quando encontra, quando não encontra, bicha, esperar, gasta uma subir, ida e volta, voltar, pagar um taco, mas está demais, eu não sei quem é de direito, se é município, se é governo. Por favor, nós hoje estamos a passar mal, mas muito mal. Chapa está difícil. Dinheiro temos, não há complicações em pagar, só não existe chapa, não existe. Vamos pagar o que se não existe chapa? Vamos pagar o que? Chega, para gente de Macurungo, de Mataquane, da Munhava, bicha enorme, cobradores todos, mafiosos. Não estou a carregar. Volta e meia está a carregar. Tem cobradores que fazem depois, mas já rendi. Chapa está muito difícil. Depois tem aqueles que andam se fazer muito, aqueles da Ponta Geia, nem precisam de chapa, levam aqueles todos chapa da Ponta Geia, vão distribuir nessas zonas urbanas que há problema de chapa. Aqueles da Ponta Geia não sobem chapa, estão a se fazer, dizem que melhor chapas são chapas da Ponta Geia, chapas da Munhava são uma carcaça. É uma mentira da Ponta Geia até o último chapa spot. Nem estou aqui a querer comparar zonas, chapa de X. Só estou querendo ter esse tabu que existe, tipo, não, é que chapa da Ponta Geia é muito bonito, da Munhava tem chapas podre. Mentira! Na Ponta Geia tem chapa mais podre que chapas da Ponta Geia. Não que eu moro na Ponta Geia, não que eu moro na Munhava. Simplesmente estou a contactar, estou a colocar em factos verídicos. Desculpa a redundância, mas é basicamente isso mesmo. Mas já cansamos. Bicha que não acaba, chapas que não tem, que não acaba, não, que não tem.
tem chapas, mas não consegue corresponder com o número do pessoal que está na paragem. Não consegue. Eu não sei quem é de direito, mas por favor, estou a voltar a repetir e a repisar. Por favor, nos compreendem, nos ajudem. Traga mais chapa, mais transporte semi-coletivo de passageiros. É para ultrapassar essa problemática, ficar tudo numa boa. Eu assim espero. Muito obrigado se ouvirem e acolherem. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva no canal, põe like, compartilha e é tudo, pessoal. Valeu. Momento de publicidade! Se você quer surpreender a sua cara metade, faça já a encomenda dos kits. Um kit como esta e como esta no Delivery Breakfast com Idelson e Casquinha. Faça já a sua encomenda, saboreia e surpreenda a sua cara metade. É só entrar em contato com os números 82 38 08 978 ou o número 84 66 14 504 ou ainda pelo número 84 66 04 492. Surpreenda sua cara metade, acordar pela manhã, um feliz aniversário. Momentos são vários, ofereça um desses kits, está muito barato. Se não conseguir entrar em contato com ele, é só entrar em contato comigo que eu vou passar. Surpreenda, tá bom? Não falha nada. Tá cansado de ser feio, assim como és? Sim, estou a falar consigo mesmo. Olha só pra mim e olha como ficou esta fotografia. Se você quer que tua fotografia também fique assim e tente ser um pouco mais bonito, em vez de tua foto estar assim como rabiscos de crianças da primeira classe, entre em contato no Instagram com mg_miguel_mg ou pelo número 84 75 99 413. Vai falar com Miguel Laindo da Silva, ele que faz diversos cartões muito bonito, como esses que você vai ver aqui a passar. Entre em contato com ele, faça já o seu cartão e tente melhorar um pouco essa tua feiura aí.